Estamos de volta, eu já estou posicionada aqui para falar com a minha amiga, nossa amiga Nadine Bastos, que está sempre aqui presente para comentar, principalmente as polêmicas do final de semana, né, Nadine? Tudo bem, minha querida? Boa tarde, Bel, boa tarde a todos. Será que tivemos lances polêmicos? Pelo menos reclamações a gente teve. Pois exatamente. Ô, Nadine, eu não sei, antes de entrar nos lances polêmicos, se você consegue, pelo seu tempo, que eu sei que é apertado, acompanhar o início do programa. Mas tem muita polêmica também. Esses meninos vestidos de mosquito, uma feiura. Você chegou a ver isso? Eu vi um pedacinho e eu percebi que você ainda questionou, né? Por que o Gão também está nesse de mosquito? Eu também quero saber. Será que eles vão nos responder agora? Vão responder daqui a pouco, Nadine, que parece que o Fael, como sempre, arrumou uma reclamação. Artimanhas. Uma artimanha. E é com ele mesmo que eu vou começar. Vamos ver se ele vai reclamar deste gol anulado do Alisson, Nadine. Vamos lá. Eu já quero saber se o Fael vai reclamar. Tava com saudade do Fael reclamando em alguns lances. Aí foi anulado o gol do Alisson por impedimento. Não sei se temos alguma dúvida, na minha opinião, não, mas eu quero saber a do Fael. Não, primeiro que eu gostei da jogada ali, encontrando o garoto, sendo acionado em velocidade pelo lado do campo. O gol realmente não existe dúvida sobre o posicionamento dele ali. Vale destacar o drible, que ele vai do lado do zagueiro, ele tem esse momento certo do corte para finalizar. Então destaco mais a participação de quem lançou a bola, do drible do Alisson. Agora tem impedimento que você não precisa esperar a conclusão da jogada, porque ele é muito óbvio, assim. Tá na frente do Bandeira, o Alisson é novo, tem perna, tem gás. Mas se você pega um Vargas que dá um pique desse a cada 2 anos, por exemplo, você queimou a conta do cara. Muito bom. Para que deixar o cara... É isso que a gente questiona, Nadine. Estava muito à frente, estava 2 metros à frente. O Bandeira poderia ter assinalado, não? Eu vou concordar com vocês dois, porque eu acho que o assistente está ali, principalmente com essa função do impedimento, mesmo que tenha tecnologia, 2 metros à frente, 1 metro à frente, é muito fácil para marcar em campo. Eu acho que o assistente está bem posicionado, ele tem que marcar, ele tem que ter essa certeza, essa convicção de marcar um impedimento como esse, porque se ele tiver que deixar todo esse lance seguir, e eu não falo nem da questão do pique, mas pode ter um choque depois disso, né? E acabar lesionando algum jogador, ou então até uma expulsão, se o goleiro sai errado, vai no atacante. Então, isso pode ser evitado se o assistente marcar diretamente no campo, rapidamente no campo. E eu acho que um bom assistente que trabalha numa competição, da competição principal do Campeonato Estadual, no Campeonato Brasileiro, eles precisam ter essa confiança e marcar esse impedimento rapidamente e não deixar o lance correr. Agora, lance ajustado, aí sim é um lance diferente, que a gente precisa deixar a conclusão do lance, mas essa, eu estou com vocês, deveria ter marcado rapidamente, porque a posição era irregular, estava muito à frente. Agora o Toledinho está ávido por saber da Nadine aqui sobre o gol do América, né, Toledinho? Pode rodar, meu time, por gentileza. O gol do América, se não fosse o VAR, o infeliz do auxiliar teria anulado, né? E foi um lance que não estava impedido. Esse já foi um lance mais ajustado, mas mesmo com a imagem parada ali, a gente vê que, de fato, ele está um pouco atrás, o Vitor Jacaré. Então, é um lance que o assistente fez o correto do procedimento de deixar seguir. A linha do campo ali até ajuda da posição, mas lembrando também sempre tem aquela parte do tronco, inclinado ou não. Então, a decisão correta realmente seria deixar seguir e depois ele, no caso, levantou a bandeira achando que estava impedido, mas o VAR, depois de 2 minutos, confirmou que a posição era legal e a gente observa que, de fato, a posição era legal. E eu quero até deixar uma pergunta para vocês, porque esse trio de arbitragem que apitou não era do estado de Minas, né? Foi um trio FIFA de fora do estado. Eu queria saber a opinião em relação a isso, se vocês acham que em clássicos assim deveriam realmente trazer a arbitragem de fora. Eu pergunto isso porque eu trabalhei em vários estados, mas eu sempre tive uma troca de informação com as pessoas que eram do estado onde a gente estava indo trabalhar, por ser do quadro da FIFA, e o pessoal de lá não gosta. E eu acho que realmente precisa de um treinamento maior para o pessoal do estado, porque é muito fácil para uma federação jogar a responsabilidade para uma arbitragem de fora. E eu acho, na minha opinião, que deveriam trabalhar mais a arbitragem local.
Mas eu queria saber também a opinião de vocês em relação a isso, já que a arbitragem foi de fora e tivemos ali um lance que deveria ter sido marcado em campo e esse lance que tivemos um erro do assistente. Ô, Nadine, eu acho que não teve erro nenhum nesse jogo, foi perfeita a arbitragem, o VAR junto, corrigindo bandeira, né? E o árbitro muito bem. Agora, o meu argumento é o seguinte, Nadine, aqui nós temos torcidas muito fortes, né? Você tem aí a Máfia Azul, você tem a Galocura. O ato daqui, não que ele seja inferior, mas ele num lance desse, na cabeça dele vai para amanhã eu estou no supermercado e os caras da Galocura ou da Máfia Azul estão lá ou de outras torcidas. Então aqui há uma pressão natural, que não é por má fé nem nada, do cara entre a América, Atlético e Cruzeiro e para os outros dois, porque a pressão da torcida é menor. Então eu sempre defendi árbitro de fora, para que o cara vem aqui, apita. O que der, ele volta para o estado dele e não sofre pressão nenhuma. A minha tese é essa. Ô, Nadine, foi uma arbitragem muito feliz, perfeita. Como o Toledo falou ontem, ele soube controlar o momento de cartão, o momento da conversa. Então, ele que eu falo que o torcedor conhece pouco, isso é uma boa notícia. Porque torcedor, quando memoriza demais o nome do árbitro, não é por bom motivo, não. Então, que ele continue cada vez mais desconhecido por ser um bom árbitro. Exceto quando vira comentarista e comentarista dos maiores aí do Brasil, não, mas né, eu falo assim, quando em aqui... atividade. Em atividade, né, nesse caso. Eu que tenho uma relação difícil com a profissão, com árbitros de um modo geral, com os mineiros também. E a Nadine é um dos poucos exemplos de árbitro bom que virou comentarista. Porque normalmente tem que entregar um brasileiro, tem que errar num jogo grande, tem que errar pro Flamengo, aí vira comentarista. Você não, você foi por mérito e merecimento. E na minha opinião, eu concordo com os meninos que... Eu vou salvar esse vídeo de hoje, deixar aqui guardadinho. Obrigada pelo carinho, Toledo. E eu concordo com os meus amigos que nesses grandes jogos a gente tem que realmente optar pela arbitragem de fora por causa dessa pressão que o Toledinho falou mesmo aqui. Mas vale também chamar a atenção da Federação Mineira que todas as vezes que eu encontro com algum árbitro que apita jogos por aqui, é que eles querem oportunidades para árbitros novos, que às vezes apitam o módulo 2, às vezes estão em outras divisões do Campeonato Mineiro e querem oportunidades nos grandes jogos também, que aí você pode encontrar árbitros até melhores e não ficar apenas rodando nos mesmos que estão ali. Agora vamos avançar aqui, né, que foi o lance, Nadine, que resultou no empate do Atlético a partir da cobrança da falta do Hulk. Pode rodar, meu time, por gentileza. O jogador do América já tinha tentado lá atrás fazer a falta, não conseguiu. E depois a última esperança dele ali era segurar o Hulk pela camisa e vai arrastando, né? A reclamação, Nadine, é sobre o tempo. Mas eu não tenho essa reclamação, porque essa falta foi mais ou menos aos 49. Ele tinha indicado 5 de acréscimo. Como houve a confusão, tinha que bater a falta, porque ainda faltava 1 minuto para o acréscimo. Não é isso, Nadine? Correto, Toledo. Aí, acho que caiu alguma coisa aqui. O Marlon, ele, de fato, ele puxa ali claramente a camisa do Hulk para parar a jogada, um lance claríssimo para cartão amarelo por antijogo. E depois começou essa confusão, o Hulk foi ali para cima dele para tirar satisfação, até porque ele para um ataque, né? Mas, em relação ao tempo, eu concordo que ele precisava acrescentar mais 1 minuto por causa da confusão. Perde um tempo ali. Ele já tinha acrescentado 5 minutos, mas a justificativa de 1 minuto a mais é justamente porque o jogo ficou parado muito tempo ali depois dessa confusão. Então, eu concordo com a arbitragem que 1 minuto foi adequado depois dessa confusão que aconteceu. Não sei, eu acho que o técnico do América reclamou muito do tempo acrescido, mas eu concordo com a arbitragem, sim, que era preciso. Eu tô vendo esse lance aí, tô vendo. Na hora, eu dei razão pro Marlon de ter segurado o Hulk. Mas tinha muita gente na frente. Não precisava, Marlon. Não precisava pegar o cara pelas calças, não. Além do braço do Hulk ter girado ali, você pega, irmão. Não, acorda cedo, A única coisa positiva foi que ele é corajoso, porque ele encarou o Hulk. Meu amigo Igor, Nadine, meu amigo Igor falou assim, Fael, mas no início ele dá uma lenhada ali no Hulk, já seria falta e na continuação do lance ele puxa a camisa. Aí ele falou assim, deveria dar um cartão amarelo para a primeira falta e o outro para puxar a camisa. Mas isso, para deixar claro, Nadine, não existe, né? É considerado apenas um lance, uma falta.
Não, na verdade não. Até existe, mas eu não acho que a primeira falta tenha sido para amarelo. Essa falta antes ali, depois ele acaba puxando, mas o árbitro, vamos supor, não exatamente nesse mesmo lance, né? Porque ali ele tenta bater na perna e depois ele puxa o braço. Mas vamos supor que esse jogador, o Marlon, ele faça uma falta ali no meio do campo, o árbitro deu a vantagem, vamos supor que era uma falta para amarelo, tá? No meio do campo, o árbitro aplica a vantagem, depois ele vai lá e puxa a camisa. Sim, o árbitro vai mostrar 2 cartões amarelos, ele pode ser expulso, mesmo sendo no mesmo lance. Isso pode acontecer. Bom saber que eu informei ele errado, então. Ô Nadir, não dá essa ideia não, senão os árbitros aqui que gostam do Atlético vão dar amarelo no lance só, já tira o cara. É um lance muito difícil, mas se o mesmo jogador comete 2 faltas na sequência, as 2 faltas foram para amarelo e o jogo não foi paralisado, ele pode ser expulso sim, mas é um lance de fato difícil de acontecer. E como acontece com todo mineiro aqui, Bel, eu estou preparando uma camisa autografada pelo Hulk para mandar para o Marlon. Que é a camisa do Hulk. Sai fora, só ele encarou o cara lá, eles não estão nem conversando ultimamente. Eu quero que você entregue essa camisa pro Marlon. Vai lá você e fala Vamos assim, levar. Marco, vai você. Eu quero que você entregue essa camisa pra gente ver essa reação. Da lança, Vai, Gão, bom. Não, vai levar a camisa de atleta do América. Não, deixa ele levar. Não, Deixa ele levar. Depois disso que a gente viu, deixa ele levar. Voltar aqui que a Nadine bem citou o treinador do América, o Cauã. Ele reclamou, ao contrário de Toledinho, ao contrário, milagrosamente, do Fael, que não teve nada para falar da arbitragem, o Cauã de Almeida reclamou principalmente desse acréscimo. Arbitragem, né? O tempo acrescido, ele já tinha passado, né? Aí ele deu 1 minuto a mais por causa da falta, a indignação é por isso. Sobre a falta, é a disputa de bola e tudo, então, enfim, coisas de jogo. Aí voltando o lance, Nadine, mas ele deu uma cornetada, né? Ele tentou reclamar, vamos dizer assim, mas ele ainda fala, falta coisa de jogo, mas a falta foi cometida e depois teve a confusão. Então acho que não tem o porquê reclamar desse acréscimo. De quem que tem que reclamar, Nadine? Do treinador de goleiro e do goleiro. Porque o cara põe um na barreira para atrapalhar ele, em vez de pôr 2 ou 3, porque era o Hulk. A confusão aí que gerou o acréscimo. E ainda solta a bola. Culpa do... Cauã, você pôs um time bom em campo, você mexeu bem. Né? O Juninho é porque ele gosta demais do América. Hoje, depois de rever tudo, eu sei que nem o Juninho vai reclamar. Não tem o que reclamar, gente. A arbitragem foi perfeita. A gente cansa de reclamar de arbitragem, mas quando os caras trabalham bem, a gente tem que elogiar, ué. Eu acho que ali a cabeça quente, Toledo, era mais pelo aquele sentimento de a vitória estava nas mãos até o último segundo. Então a gente já viu o Toledo apelando em 15 jogos no interior desse jeito. Porque, não, eu tô falando sério, porque assim, às vezes tá na sua mão a vitória e você desconta a raiva. Ô Nadir, você não repara não que tudo desse menino é Toledo. Agora, você imagina a raiva que eu fiquei, Nadine, que eu já tava com tudo preparado para ontem, montar uma cozinha da roça aqui e ficar o programa inteiro fazendo um frango com quiabo e esse gol atrapalhou meus planos. E Nadine, eu pesquisei que em todo o Campeonato Brasileiro o América nunca venceu o Galo como mandante. Que nos últimos 29 jogos o América... Tá falando de arbitragem, cara? Você já viu, Nadine, uma freguesia tão grande como essa? Nos últimos Nadine. 29 jogos, uma vitória Ô, só. Nadine, ano passado nós empatamos 2 com ele, com o pior time do América e tiramos o título dele. Então o América é a pedra no sapato. E que fique o registro que o Hulk tá me acompanhando no Instagram, né? O Hulk tá me acompanhando no Instagram, Nadine, vendo meus treinos, por isso que ele quase arrastou o Marlon ali naquela ali, porque ele viu que eu tô treinando muito, tô focado. E aí ele tá me seguindo como exemplo, inclusive, tá lá treinando bastante, conseguiu arrastar o Marlon naquela jogada. E eu estou acompanhando todos vocês, inclusive Toledo, eu quero experimentar aí e também conhecer esses lugares muito bonitos que você posta lá no Instagram. E o Gão que está treinando forte ensinando o Hulk, é isso mesmo? Exatamente, tá me seguindo. A Nadine, então, quando vier aqui para Minas Gerais, Toledinho, você vai fazer um especial Viação Cipó com ela, que aí você leva ela para conhecer esses lugares maravilhosos de Minas Gerais. Agora, na ausência, Nadine, de uma polêmica, o Gão pediu para separar esse lance do Matheus Pereira aqui, mas não tem polêmica, né, Gão? Lance Pode rodar. pedagógico apenas, para que a Nadine possa explicar para os nossos telespectadores pedagogicamente todo o passo a passo desse lance aí, Nadine. O pênalti foi marcado, olha a posição do árbitro, né? Estava bem posicionado, o árbitro marcou corretamente o pênalti. Eu não sei qual seria a dúvida em questão à marcação.
Gão, se você puder me ajudar. É a contestação dos jogadores do Pouso Alegre, principalmente do rapaz que marcou o pênalti, que cometeu o pênalti sobre o Matheus Pereira, né? Porque aí tem que usar o óleo de peroba, né, Nadir? Na cara de pau do camarada, de virar e falar assim, não, eu não fiz nada, porque isso aí é um pênalti claríssimo, né? Então, esse foi o meu questionamento. Eu achei tão claro que eu falei qual seria a dúvida, né? Ou então o porquê que estariam reclamando da marcação do pênalti, mas eu acho que não tem dúvida alguma. Mas essa forma de protestar contra a arbitragem depois de ter cometido a falta, levantar os braços e dizer eu não fiz nada, é algo normal, principalmente dos jogadores brasileiros, né? Ô, Nadine, o primeiro que levanta a mão é o que está errado, você já reparou? Exatamente. É o que deu condição. Não fiz nada. Olha lá, ó. De impedimentos também, geralmente quem levanta a mão é quem está dando condições, né? E no pênalti, quem comete a falta geralmente também já fala para o árbitro que não fez nada. Ô, Nadine, agora para a gente encerrar nosso papo maravilhoso aqui, tem um último lance de pênalti, que esse sim, pode rodar, meu time, por gentileza, foi na partida do Uberlândia com o Atlético. É um pênalti meio esquisito, os dois caem fora da área e dá pênalti no VAR. Esse é o tipo de lance que os torcedores não admitem que seja marcado, né? E a gente pode observar que ali é que nem no trânsito, por exemplo, quem bate atrás será responsável, né? E aqui o defensor, no momento em que ele muda a trajetória dele, ele acaba tocando no pé do atacante que está na passada. E o toque aconteceu dentro da área. Eu acho que foi o árbitro de vídeo que recomendou a revisão do lance, né? Mas é o tipo de lance que as pessoas falam, foi sem querer, completamente sem querer, ele deu um toque, isso não alterou. Mas na passada, a gente já viu outros pênaltis como esse sendo marcados, né? No Campeonato Brasileiro também. O jogador defensor, ele sempre tem que tomar cuidado quando ele muda a trajetória dele, justamente para não tocar na perna do atacante que está com a posse da bola, né? Que está com o domínio da bola. Então, de fato, eu sei que muitos torcedores não admitem esse tipo de pênalti, mas para a arbitragem vai ser marcado pelo conceito da regra, né? Pelo fato do defensor ele ter tocado e na passada realmente acaba atrapalhando e causa a queda do atacante. O Nadine, aqui nós temos um grande jornalista que é o Thiago Reis, ele é conhecido como bate-fofo aqui em Minas Gerais. E no caso aí, a regra do bate-fofo vale. Bateu na perna do adversário por trás dele, mesmo que fofo, é pênalti. Essa eu não sabia, ó, aprendi hoje. Nadine, esse é o pênalti fofo. É o pênalti fofo. Eu vou Tá no novo conceito da regra, o pênalti bate-fofo. Eu vou te liberar, Nadine. E, inclusive, nos próximos programas, você não perca não, que tem outra coisa fofinha que vai pagar uma aposta aqui. Vestido de coelho fofo. Carece não, Nadine. Quero mosquito. Que se chama Hugo Eduardo, vestiu-se de coelho fofo. Em breve mostraremos esse pagamento de aposta aqui. Muito obrigada, viu, Nadine? Até semana que vem, mais uma vez esclarecendo todas as dúvidas aí. Eu que agradeço. Um grande beijo para todos vocês e até semana que vem. Beijo, minha querida. E agora chegou a hora de